O meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. No vídeo de hoje, eu vou ensinar dois padrões para vocês. Este aqui, cujo nome é Bubble Love, eu vou colocar ali no vídeo. E esse, cujo nome é Oi Bey. Eles aparecem aqui também. Mas antes de começar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, compartilhassem os meus vídeos, contassem a respeito do Zentangle para outras pessoas e colocassem um like aqui embaixo. Isso vai me ajudar bastante a fazer o canal crescer cada vez mais. Então vamos começar. Eu tenho aqui uma caneta Unipin 01, um lápis e um esfuminho. No final eu vou usar algumas canetas coloridas para dar um pouquinho de cor, porque afinal o Zentangle não precisa sempre ser só branco e preto, tá? Eu posso colocar cor nele. Então, para começar, eu vou usar o lado que tem mais textura do papel e vou fazer uma borda bem clarinha, porque eu não vou apagar, tá? É só para me ajudar a localizar o meu desenho, dessa forma aqui. E feito isso, eu já vou para a caneta. Eu não fechei essa borda, porque esta região aqui é onde eu vou colocar o Bubble Love, tá? Então, eu preciso deixar um espaço para desenhar o segundo padrão. E eu vou começar fazendo isto aqui, ó. Desce, sobe, desce, sobe. Eu estou usando a minha linha lápis para servir de guia, para que o meu desenho fique mais ou menos regular. Mas eu digo mais ou menos porque em Zentangle a gente não usa régua, a gente não mede nada, é tudo bem natural, bem no olho mesmo, tá? Mas vou fazer mais um pouquinho aqui e vou parar porque é nesse ponto onde eu vou colocar o segundo padrão. Então, feito isso, eu volto aqui para o início e nesse espaço que tem virado para baixo, nessas ondas viradas para baixo, eu vou colocar como se fossem S's bem rasinhos. Eu não vou começar no topo, eu vou começar um pouquinho abaixo do topo e eu vou fazer isto aqui, um S bem raso. Desço um pouquinho mais e vou lá embaixo e encontro no mesmo ponto. Desço um pouquinho mais, vou lá embaixo e vou até o mesmo ponto. Então, eu fiquei com isto aqui. E vou repetir isso em todos eles que estão virados para dentro do meu tile. 1, 2, 3. Eu não preciso me preocupar se uma onda tá maior que a outra, porque no final o resultado vai ser muito bonito de qualquer forma. E ao mesmo tempo a repetição de traços, o foco em cada traço, isso tudo vai criar um relaxamento comparável ao da meditação tradicional. Nós estamos fazendo meditação ativa, ao contrário da meditação tradicional, que é uma meditação passiva. Então, já fiz isso em todos eles. Nesse espaço que ficou aqui, em cada um deles, vejam, eu tenho esse espaço aqui, eu vou colocar como se fosse uma pérola, mas a pérola, ela tá encaixada lá dentro, então o topo da pérola eu não vejo, eu começo simulando com a caneta e faço só a parte de baixo. Eu simulo com a caneta e faço a parte de baixo. Isso em todos eles,
Simulo e faço a parte de baixo. Esse padrão, ele pode ser feito em linha reta também, tá? Isso vai facilitar ainda mais para vocês. Eu aqui escolhi fazer em torno do taio, mas você pode fazer como se fosse um barrado em linha reta. E agora, eu vou fazer um calço nessa parte de baixo, em ambos os lados da pérola, dessa forma aqui. Notem que a parte de baixo da pérola fica um pouquinho abaixo do local onde eu pus o calço, tá? Então, tem momentos como esse aqui que o meu calço vai ficar bem pequenininho. Por quê? Porque eu quero que a pérola fique pra fora. Eu tô fazendo em todos eles. O resultado, por enquanto, é esse aqui. O que eu vou fazer agora é uma sequência de pequenas bolinhas, minúsculas mesmo, na parte externa dessa minha linha inicial, tá? Em toda a volta. São chamadas puffs, eu vou colocar o nome aqui, e elas são bem pequenininhas mesmo, tá? Em toda a volta. Então, eu vou começar aqui na ponta, fazendo isto aqui. E eu tô seguindo esse perfil que eu tenho pronto. Tô movimentando meu tile sempre, sempre, sempre. E não é porque são bolinhas pequenininhas que eu faço de qualquer jeito. Elas têm começo, meio, enfim. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Quanto mais cuidadoso e lento e focado o traço, mais eu relaxo e mais bonito fica o meu desenho. Então, estão aqui os puffs. E o que eu vou fazer a seguir são as linhas bem fininhas nesses espaços que estão vazios. Eu vou tomar o cuidado de não chegar até o topo. Eu quero deixar essa saliência aqui bem aparente. Então, eu vou fazer as linhas, mas não vou chegar até o topo dessas ondas, tá? E elas são bem próximas umas das outras. E eu quase não encosto a caneta no papel, de modo que, vejam, eu fico com algumas falhas, como se essas linhas estivessem meio falhadas, meio rasgadas, tá? Eu levanto de vez em quando a caneta e deixo essas linhas bem, bem falhadas. Dessa forma aqui. Eu vou fazer isso, vou repetir isso em todos esses espaços que eu tenho. Lembrem que eu não pressiono, eu não preciso de uma caneta mais fina para fazer isso. É só pressionar pouco, que a minha linha automaticamente fica mais fina. Vendo aqui? Eu vou dar a volta e vou terminar a volta toda bem finas e falhadas, conforme eu falei. E o meu oibei tá terminado. Agora, eu vou fazer o segundo padrão, que é o Bubble Love, que é este aqui. E vou usar esse espaço para colocar o Bubble Love. O seu espaço pode ter ficado um pouco maior, o que é até melhor, então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma espécie de uma gota.
Esse é o primeiro passo. Agora, eu vou traçar uma linha ao lado dessa gota. Fiz isso, eu quero esconder parcialmente um padrão embaixo do outro. Isso daí é muito bem-vindo, Isentengo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu simulo com a caneta e desço aqui. O padrão, ele continua, tá? Feito isso, eu vou colocar uma outra pétala em forma de gota desse lado. Mas notem que também ela ficou semi-oculta atrás do primeiro padrão, o que é muito bem-vindo. E vou fazer uma outra que sai de trás dela, tá? Vou virar um pouquinho meu tile, vou fazer outra gota aqui e mais uma que sai de trás dela. E ainda tenho esse espaço que eu vou aproveitar para fazer mais uma com outra que fica parcialmente escondida. Esse parcialmente pode ser maior ou menor, tá? E tá aqui o meu Bubble Love. O Bubble Love, ele sempre tem essas bubbles, essas como se fossem bolhas de água. Só que no caso aqui, Bubble Love são bolhas de amor, né? Então, eu vou colocar elas aqui, elas estão aumentando de tamanho conforme o meu espaço aumenta, e aqui elas escapam para fora. Então, eu desenho algumas de tamanhos variados que escapam aqui para fora. E tá feito o Bubble Love. Próximo passo é sombrear e colorir. Então, para sombrear, eu tenho aqui um lápis preto comum e eu vou colocar sombra num dos lados dessa parte de linhas interrompidas, só um lado. E eu coloco pouquinho, porque conforme vocês lembram, o esfuminho, ele movimenta a grafite e eu não quero que o espaço todo fique escuro, tá? Eu quero que ele receba um pouquinho de luz. Então, feito isso, com o esfuminho, com a ponta voltada para o lado que eu quero mais escuro, eu espalho a grafite desta forma aqui. Vou colocar nesse aqui também. Agora, eu vou colocar sombra também na origem dessas linhas em forma de S, só na base. Esse jogo de luz e sombra deixa o seu desenho mais interessante. E agora, eu vou espalhar. Vou subir, tá vendo? Subir com a sombra. Agora eu vou sombrear o Bubble Love. Aqui eu vou colocar sombra na base de cada pétala. E mais uma vez vou usar o esfuminho para espalhar. Feito isso, vocês estão vendo que aqui essa
pétala tá escondida atrás dessa, então eu vou colocar um pouquinho de grafite nesse pedaço que tá semi-oculto. E finalmente, para mostrar para vocês que Zentangle nem sempre é apenas branco e preto, eu vou colorir algumas dessas bubbles que eu tenho aqui. Tomando cuidado para não fazer repetição de duas bubbles, de duas bolinhas da mesma cor, uma ao lado da outra, porque senão eu fico com uma mancha de uma cor só. Também não preciso colorir todas. Eu posso deixar algumas brancas, tá? Ou pretas. Então, eu acho que o desenho já estaria bonito se não tivesse a cor. A cor é um charme a mais. Você pode usar lápis de cor, não precisa ser caneta. E agora eu vou colorir as minhas pérolas. Essas eu vou colorir todas em laranja. E tá aqui o meu tile. Nesse momento, eu olho para ele, de preferência a um braço de distância, quer dizer, eu estico o braço, porque com isso eu observo melhor o meu tile, a fim de decidir se eu preciso colocar mais sombra ou menos sombra, ou ressaltar alguma coisa, e também decidir aonde eu quero colocar as minhas iniciais, porque isso aqui se trata de um desenho abstrato que não tem cabeça para cima ou cabeça para baixo, tá? E uma vez decidido isso, eu coloco as minhas iniciais dessa forma aqui. Com isso, eu me despeço, esperando que vocês tenham gostado e que fiquem comigo nos próximos vídeos. Obrigada!